uma aliança superior. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nos aquietamos diante de Ti, Senhor. Fala em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Fala a Tua igreja, Senhor. Mais uma vez, que os Teus servos Te ouvem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma aliança superior. Aliança é um pacto feito entre duas pessoas. E foi exatamente o que Deus fez. Uma aliança, um pacto entre Ele e os homens, referindo-se à decisão de Deus em salvar a humanidade por meio de sua graça. Aliança, Berit em hebraico e Diafek em grego. A exemplo disso, o pacto com Abraão, que inclui a promessa de uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Deus escolhe e comissiona o apóstolo Paulo para falar da nova aliança, selada com o sacrifício de Cristo para a remissão de pecados. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Ele seria o seu povo e ele seria o seu Deus. O povo obedeceria a Deus e ele perdoaria seus pecados mediante sacrifícios. Mas o povo continuou pecando, mas pecando tanto que os sacrifícios não foram suficientes para transformar seus corações. A primeira aliança era apenas a preparação para uma aliança superior, que Deus iria realizar através de Jesus Cristo. Através do sacrifício perfeito
do seu Filho Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A primeira compreensão que precisamos ter de uma aliança superior é saber quem eu era. Quem eu era. Precisamos ter muito claro isso no nosso coração. Veja aí, versículo 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é um vale? Um vale é um espaço entre duas montanhas, ou uma planície no sopé de um monte ou à beira de um rio. E o profeta está declarando que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou pelo Espírito do Senhor. Aí ele completa. Aí ele complementa. Ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele e o Espírito do Senhor o levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você pode imaginar? Você pode visualizar isso? O profeta se encontrava à beira do rio chamado Quebar. E a mão do Senhor vem sobre ele. Aí ele declara que não foi a mão do Senhor que o levou, mas o Espírito do Senhor o levou e o colocou no meio de um vale que estavam cheio de ossos secos. Você já se imaginou numa situação como essa? Você no meio de um vale cheio de ossos? O que você faria? Você correria? Ou você ficava parado ou parada? Qual seria a sua reação? Primeiro, o profeta andou ao redor. Ele me fez andar ao redor deles. Veja que não foi algo voluntário por ele mesmo. Ele se encontrava no meio daqueles ossos, por isso resolveu andar. Não, não foi isso que aconteceu. O texto diz que ele me pega, a mão dele toca em mim, o Espírito dele me leva, me põe no meio dos ossos secos, mas quando ele me coloca no meio dos ossos, ele me conduz para mim andar. Ele me leva para mim andar. A questão é que quando Deus nos coloca em movimento, há um propósito no coração dele. Quando Deus nos manda andar, você lembra de Moisés? Quando o povo se depara com aquele mar fechado, e ele olha para trás e vem o exército de Faraó, o que é que Moisés faz? Moisés se afasta e vai perguntar para o Senhor: Senhor, e agora o que é que eu faço? Ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aqui Deus está fazendo o profeta andar. Qual o propósito que Deus tem quando Ele manda um homem ou uma mulher andar? Anda, caminha. Lembra dos 10 leprosos? Senhor, Jesus, filho de Davi, se tu quiseres nos curar, tu pode. Ele disse: eu quero curar vocês. Faz o seguinte, vão se apresentar aos sacerdotes. O que acontece? Eles vão andando, e de repente ele descobre que estão curados. Só um volta, cheio de gratidão, para agradecer a Jesus. E os outros 9 vão embora. Quando ele chega e se aproxima, Jesus diz: espera aí, não foram 10? Por que só voltou um? E ainda por cima estrangeiro? Porque ele era samaritano. Aleluia. E Deus agora leva o profeta a andar. O Senhor vai conduzindo seus movimentos. E quando o Senhor nos faz andar, é porque Ele tem um propósito. É porque Ele tem algo para realizar na nossa vida. Segundo, o profeta viu a condição
daqueles ossos. Veja o propósito. Ele estava ali, no meio daqueles ossos secos. Mas se ele não se movimentasse, ele não ia perceber, ele não ia ter a percepção clara da situação daqueles ossos. Ele não ia perceber. Então o que acontece? O profeta viu a condição daqueles ossos. Olha o texto, ele diz: e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amados, muitas vezes nós perdemos a percepção do estado físico e espiritual, até mesmo dentro da nossa casa. Porque perdemos a percepção de contemplar. E você vê que Deus o leva para andar, para rodear os ossos, para que ele pudesse ver a condição que se encontrava aqueles ossos. E o profeta vê que os ossos eram numerosos na superfície do vale e esses ossos estavam sequíssimos. Deus conduziu o profeta Ezequiel a esse vale para que ele tivesse conhecimento do estado físico e espiritual do seu povo. Levando em conta, sendo bem didático e enfático, esse é um texto diretamente ligado a Israel. Mas nós não podemos perder de vista os ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos que a palavra dele traz para a nossa vida. Mas Deus está falando aqui especificamente para o povo de Israel. E ele vai mostrar para o profeta a condição física e espiritual desse povo. Mas não somente isso. Deus tinha uma grande obra para realizar na vida do profeta e através de sua vida. Qual a diferença entre a situação desses ossos, que representava o exército de Israel dizimado em uma batalha, para a condição que nos encontrávamos antes de sermos resgatados por Jesus Cristo? Nenhuma. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Há de se perceber que éramos desobedientes. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos seguindo a onda desse mundo. E o regente dessa sinfonia era o príncipe da potestade do ar, o diabo. Então como é que nós estávamos? Estávamos mortos. Estávamos decaídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Nos dias atuais se comprovou que a droga, ela se torna uma doença. É o addiction. Você já viu uma pessoa tentando se libertar? Estou dizendo uma pessoa que quer se libertar, querendo se libertar, sem poder se libertar. É triste. Ao ponto de você trancar essa pessoa dentro do quarto, essa pessoa chega ao ponto até de quebrar a porta. Mas ela quer tanto, ela deseja tanto se libertar, porque ela sabe que ela está morta, não há mais vida nela, e ela chega ao ponto de pedir para amarrá-la. É triste, é triste. Eu já presenciei um caso assim. Pela misericórdia de Deus, pelo seu infinito amor, pela sua multiforme graça, sabedoria, eu não passei por esse processo. Eu fui libertado, não passei por processo de desintoxicação, não passei. Mas tem pessoas que não suportam, tem pessoas que não conseguem. Mas na minha vida foi diferente. Deus fez logo tudo completo. Para daí, então, dar-se início um processo de santificação progressiva na minha vida. Para que eu viesse a ter um espírito recriado e aí eu ter vida novamente. E essa vida ser vida abundante em Cristo Jesus. Para hoje, depois de 20 anos, eu poder declarar assertivamente que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Então, temos que entender que o regente da música que nós gostávamos era o diabo. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Nem sempre perguntamos a Deus o que fazer, como fazer e para que fazer. Nem sempre perguntamos a Deus. O que dá na teia nós fazemos. Tomamos decisões precipitadas no fogo do momento, queremos fazer, declaramos que estamos decididos ou decidida e não perguntamos a Deus: eu devo fazer isso, Senhor? Como fazer, Senhor? Como fazer? Se é para mim fazer, como é que eu vou fazer? Assim, me diga uma coisa: eu sei que eu vou fazer isso e tu está me dizendo como fazer. Agora é o seguinte, me diz, para que eu vou fazer isso? Qual a finalidade? O que é que eu vou me deparar depois disso aqui? Sabe por quê? Porque às vezes sonhamos, às vezes desejamos algo, e de repente, no frigir dos ovos, quando termina todo o projeto, a gente descobre que não era aquilo que nós queríamos. Depois de tudo, depois de tanta batalha, depois de investir esforço, depois que nós nos dedicamos, reunimos toda a nossa força, e quando terminamos o projeto, aí descobrimos que não era aquilo que nós queríamos fazer. Por quê? Porque eu não perguntei para Deus o que fazer, como fazer e para que fazer. Eu não perguntei. Simplesmente eu desejei e fiz. Haverá situações em nossa vida que não saberemos lidar com elas. Nem teremos como resolvê-las. Somente a suficiência de Cristo em um relacionamento íntimo, ininterrupto, contínuo, constante, porque não caberá a nós suprir as condições necessárias para a resolução de algo, mas somente a Deus. Somente a Deus. Podemos até tentar, podemos até investir forças. Você já viu alguém dizer assim, tentei te ajudar, mas não deu, porque tem coisas que só Deus faz. Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Antecipa a própria autopercepção dos exilados, total desesperança. Introduz também uma das palavras-chave dessa passagem, o verbo viver, reviver. A resposta de Ezequiel deixa o resultado a cargo da soberania de Deus. É tremendo. A priori a gente lê e diz: poxa, que resposta mal colocada o profeta deu a Deus. Não, amado. É porque ele viu que aos olhos dele era impossível. Ele via que em si mesmo não havia suficiência para ele fazer aquele vale de ossos secos reviverem. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo: meu Deus, somente tu saberias dizer. Tem coisas que somente Deus vai saber dizer para você. Somente Ele. Ezequiel estava no exílio com seus patrícios israelitas. Eles estavam a quase 1000 quilômetros de casa, em um país deserto, acampados como refugiados ao longo de um rio lento chamado Quebar. Eles estavam distantes do templo, das fazendas, dos parentes, dos amigos. Estavam em meio ao modo de vida que para eles era estranho. E tem mais. E para completar, eles eram ridicularizados por seus captores. O que pode ser pior do que perder a esperança? Olha para cá. Olha para cá que eu quero perguntar para você. O que é que pode ser pior do que perder a esperança? O apóstolo Paulo diz, ele disse: a nossa esperança se resume apenas nesta vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que pode ser mais desesperador? De se sentir abandonado por seus amigos, ou por sua família, por seu marido, ou por sua esposa, e que nunca haverá alguém que possa substituir o que era central para você. Porque a centralidade da nossa vida é Jesus, amados. Só tem lugar na sua vida para um rei. Só tem lugar na minha vida para um rei. Se nós tentarmos entronizar outro rei, seremos exilados, seremos disciplinados. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?
O que pode ser pior do que subitamente você ser invadido por uma dúvida devastadora de que Deus não está mais aí, que não há nenhuma prova de sua existência e nenhuma evidência do seu amor, que você não contemplará mais a presença dele, que o amor dele não estará mais disponível para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quem eu era? Você já sabe quem você era? Eu sei quem eu era. Eu era desprovido de vida. O pecado tinha me deixado sequíssimo, sem vigor. Eu era extinto da presença de Deus. Eu vivia como ovelhas que não têm pastor, desgarrado, perdido, decaído da graça de Deus. Eu era resquícios, fragmentos de um projeto que não deu certo. Um projeto que para Satanás já estava batido o martelo. Mas Deus é grande misericórdia. Quando a gente pensa que está acabando, quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí é que está começando. Quando a gente pensa que chegamos no final da linha, Deus já está virando uma página e está escrevendo uma nova história. Você crê nisso? Aleluia! Então, quem eu era? Quem eu era? Eu era morto em meus pecados e delitos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. O que é que o autor aos Hebreus está falando? Começando lá do Éden, lá da graça que estava presente, a graça que foi derramada sobre a vida de Adão e de Eva. O cordeiro que foi imolado para que Deus pudesse vestir eles. E se estendeu. E a promessa vem ao longo do tempo. Mas essa promessa ela vinha apontando. Era sombra de tudo que estava por vir. E se cumpriria na pessoa do Filho unigênito do Deus vivo e poderoso. Billy Graham ilustra algo que está no seu livro Como Nascer de Novo. Ele diz que um médico australiano relatou uma conversa que passou entre o barbeiro e o seu cliente. Um homem que sempre ia numa barbearia cortar o cabelo. E ele diz que naquela manhã, enquanto trabalhava com a tesoura, o barbeiro observou uma ferida nos lábios daquele homem. E replicou o cliente: é o cigarro que causa isso. Bem, disse o barbeiro, não parece estar cicatrizando. Ah, mas vai sarar. Eu tenho convicção que vai sarar, respondeu o homem confiadamente. Um mês depois, o homem voltou à barbearia. A ferida dos seus lábios estava bem maior e apresentava um aspecto não muito bom. E chamou a atenção daquele barbeiro. Ele disse: não se preocupe. Ele disse ao barbeiro: agora estou usando uma piteira, deve sarar logo. Mas o barbeiro ficou intrigado. Ele pensou consigo mesmo: eu preciso fazer alguma coisa, porque está um negócio feio e eu gosto muito desse rapaz. E ele arranjou umas fotos de casos de câncer nos lábios e retratava o câncer nos lábios. Mostrou-as ao amigo, ao cliente, insistindo com ele que ele comparasse as figuras com seus próprios lábios. Realmente são parecidos, admitiu ele. Ah, mas eu não me preocupo com isso não, porque já isso sara. Como eu já lhe disse, eu agora estou usando a piteira. No mês seguinte, o homem não apareceu para costumeiro corte de cabelo. O barbeiro telefonou para a casa dele para indagar a seu respeito e recebeu a seguinte resposta: ah, você não sabia? Ele morreu de câncer há 2 dias. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então ele me disse:
profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Declarar a palavra do Senhor, profetizar em nome do Senhor, ordenar os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que é que você diria para Deus num momento como esse? Deus está me mandando eu falar para os ossos secos, para eles ouvir a palavra do Senhor. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que para você ou para muitas pessoas é uma loucura, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aleluia! Amém? Aplauda o Senhor, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já pensou profetizando assim? Ouçam a palavra do Senhor, se encham de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Amado, sabe o que é que eu me maravilho? Se Deus pega um profeta como Ezequiel e leva ele para um vale de ossos secos, sequíssimos, e faz ele andar para ver a situação física e espiritual daqueles ossos. Primeiro ele pergunta para ele: profeta, esses ossos podem reviver? Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Aí agora ele diz: então profetize. Profetize e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagine o que Deus não fará na sua vida. Imagine. Eu creio que nem eu nem você, nenhum de nós temos consciência da dimensão do que Deus tem realizado, está para realizar e vai realizar na minha vida e na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, não chegou o ponto ainda de você dar o seu próprio sangue. Não chegou o ponto ainda de Deus levar você para um vale de ossos secos. Porque Ele tem trabalhado na sua vida. Porque Ele tem suprido a sua vida. Não temas, não tenha medo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou teu Deus, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu tenho cuidado de ti. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, que me vem à mente é que no início dessa ministração, eu falei para Ti, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, nós estávamos aquietando nossos corações diante de Ti. Eu quero terminar essa ministração nesta noite, apresentando a vida de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente, de cada senhora. Deus, vem, Senhor, vem. Vem ao encontro daquilo que Tu conheces. Vem fazer o que nós não podemos fazer, tanto em nós, como na vida do meu cônjuge, dos meus filhos,
do meu trabalho, do meu círculo relacional, na minha igreja. Deus, em nome de Jesus, nós temos a consciência que fazemos parte de uma aliança superior. Tu nos chama pelo nome, Tu nos chama de nação santa, de povo escolhido, de propriedade exclusiva Tua, Senhor. Aleluia, Senhor, vem cumprir em nossas vidas tanto o querer como o efetuar. Porque somente Tu é Deus. Mas nós não queremos Te obedecer, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos Te obedecer. Nós queremos Te obedecer porque sentimos prazer, porque é prazeroso Te obedecer, é prazeroso estar na Tua presença, é prazeroso caminhar contigo, andar contigo, dormir e acordar ouvindo a Tua voz, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento, que Tu possa tomar cada coração agora nas Tuas mãos. E se houver alguma doença que o homem não conseguiu curar, que agora seja repreendida em nome de Jesus. Todo pensamento mal, toda doença maléfica, agora eu digo, saia em nome de Jesus Cristo. Amém.